Enfim, boa tarde. O programa Primeira Página está de volta ao vivo e desta feita para falar como as empresas estão fazendo para driblar a crise, se é que é possível, né? A crise não está fácil. Acompanhe. Crescimento baixo, inflação alta, desemprego aumentando, controle de gastos, ajuste fiscal, juros na estratosfera, aperto na política monetária. Ufa! Tem mais. É problema para o Super Joaquim Levy, ministro da Economia, que pegou o abacaxi das mãos do antecessor Guido Mantega. Quase me faz lembrar a manteiga. A primeira página trouxe os especialistas Samuel Lopes e Fábio Yamamoto, da consultoria TX, para falar dos 10 mandamentos para as empresas contornarem a crise. Queria agradecer a presença de vocês e, primeiro, o que é a TX? Para o ímpar, Fábio. A TX é uma empresa que atua na área de consultoria financeira. A gente presta serviços de terceirização de pessoal para a área financeira, consultoria tributária, consultoria financeira, planejamento financeiro, auditoria e contabilidade. Senhores, tem ainda a alta do dólar, a instabilidade do mercado, entre outros fatores. Não é muito obstáculo para qualquer mortal driblar? Vamos passar a bola para o Samuel. Bastante. Acho que é bastante, tem muito obstáculo sim, mas tem como a gente tentar contornar esse tipo de problema, né? O que a gente costuma sempre estar analisando e vendo, sempre a gente tenta ir um pouquinho à frente. Então assim, tá ruim, mas vamos dar uma olhadinha ali na frente. O que vai acontecer, qual a expectativa do dólar, qual a expectativa do euro, o que a gente pode estar vendo aí de melhoria para a questão tributária, onde a gente pode estar já se preparando para enxergar um cenário pior ou melhor. O importante é a gente estar preparado, acho que isso é o fundamental. Ô Fábio, vocês são moços e sem duplo sentido. Você já viu a coisa mais preta que atualmente? Não? Eu não me lembro. Eu acho que realmente a gente está passando por uma das piores crises aí dos últimos anos. Eu acho que talvez na década de 90, na época da hiperinflação, talvez fosse um cenário mais caótico do que hoje. Mas hoje a gente está enfrentando também uma grave crise de confiança aí no mercado. Eu acho que realmente a gente tem sentido aí, tem conversado com os nossos clientes, diversos setores aí, que realmente a crise é bem pior do que as que a gente passou aí nos últimos anos, na última década. Que setores que vocês identificam que estão amargando um pouco mais essa crise aí, Samuel? Acho que a indústria. Acho que a indústria é que está mais... Indústria de base, que você diz? A indústria... Sim. Acho que máquinas. Que está sofrendo mais aí com essa crise. Está realmente difícil manter o quadro de funcionários, a questão tributária está muito pesada, a China, né, trazendo um monte de coisa a um custo muito baixo, uma concorrência muito forte aí para a nossa indústria, tendo pouca interferência aí do governo nesse sentido. Acho que a indústria com certeza é a que passa por maior dificuldade nesse momento aí. Fábio, o dólar alto, você identifica setores que são beneficiados por isso? Todo mundo fala que o setor que exporta muito pode ser beneficiado pela alta do dólar, né? Mas acho que a gente precisa olhar o cenário como um todo. Eu acho que mesmo as empresas que vão ser beneficiadas aí com um câmbio mais alto, elas têm um custo associado também à alta do dólar. Então, acho que é uma visão curta, na realidade, achar que o fato da empresa ter suas receitas atreladas ao dólar aí pode ser benéfico, mas no longo prazo isso vai ter seu preço, porque boa parte dos custos também estão atrelados ao dólar, e essas empresas, a hora que elas precisarem fazer reinvestimentos, boa parte das matérias-primas também utilizadas também tem efeito da variação cambial. Então acho que o dólar também, o real muito desvalorizado, pode dificultar inclusive a vida das empresas que hoje estão se beneficiando aí dessa alta do dólar. Samuel, que tipo de profissional você acha que deve ser preservado nas empresas e quais dispensar se a ocasião assim exigir? Acho que sim, é fundamental, né, para as empresas
hoje em dia, terem pessoas que estão sempre olhando à frente. Está sendo um pouco repetitivo. Acho que se a gente olhar no passado, o líder ideal era aquele líder que estava ali, sempre presente, sempre coordenando e cuidando do seu pessoal e dando uma certa falsa sensação de segurança. Acho que hoje o que as empresas buscam, ou pelo menos deveriam estar buscando, são líderes um pouco mais arrojados, líderes que têm uma visão mais à frente, que vão estar se preparando para as dificuldades ou se preparando para uma nova demanda. Se a gente pegar hoje, falando de tecnologia, 10 anos atrás um celular durava 5 anos, né? Hoje ele dura 5 meses. Então, assim, é um cenário global aí que tá muito, muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido e esses líderes, eles têm que estar preparados para essa mudança, eles têm que estar preparados para estar enxergando as novas necessidades dos clientes e eles têm que ter, eu diria, peito para arriscar. Então, assim, não adianta também ter muita ideia legal, muita ideia boa, não adianta ter uma visão e não ter coragem, por exemplo, para chegar para o empresário e falar, ó, a gente tem que seguir dessa forma. Uma outra coisa, acho que muito importante, né, até considerando esse cenário atual, é esse líder, esse gestor, ele ter uma capacidade de, não diria esquecer, mas estar preparado para abandonar certas atitudes do passado dele que tiveram sucesso. Não necessariamente o que ele implantou 5 anos atrás em uma empresa ou em um departamento hoje vai funcionar. Então, como eu falei, as coisas hoje estão muito, muito velozes, assim, e ele tem que estar preparado até para isso, para abandonar alguma coisa que no passado deu certo e agora ele tem que ter coragem para falar, vamos pensar tudo de novo. Nesse clima de desconfiança, como falou o Fábio, não é mais comum o funcionário sucumbir a esse clima do que surgiu uma liderança, por exemplo? Com certeza é mais comum, é o que a gente vê. Até recentemente eu vi aí uma pesquisa das maiores empresas do mundo tal, e do que elas estavam investindo em liderança, empresas que têm um 360 graus aplicado, empresas que têm um 9 blocos, treinamentos constantes de liderança e desenvolvimento, e parece que 68%, alguma coisa assim, estavam insatisfeitas com o resultado. Ou seja, eles estavam preparando líderes, eles tinham líderes que no papel estavam prontos para assumir novas responsabilidades, e quando efetivamente esse pessoal assumia novas responsabilidades, não tinha o retorno esperado. Por quê? Porque essa análise estava sendo mal feita. Então eles estavam preparados para ser um líder antigo, não um líder que tem coragem de chegar para o presidente da empresa ou para o acionista e falar assim, ó, vamos fazer diferente, vamos arriscar nesse sentido. Na Chex a gente sempre usa um exemplo da Nokia, né? A Nokia lá atrás fabricava bota de borracha só. Então alguém teve uma ideia de fazer celular, fazer diferente e seguiu com isso, forçou isso, e hoje o que seria da Nokia se não fosse, né, essa mudança lá atrás? Ô, Fábio, que parceiros buscar para não deixar o negócio estagnar numa hora dessas? É importante buscar parceiros que complementem aí o expertise da empresa. Muitas vezes é importante buscar parcerias que tragam realmente valor agregado ao negócio. Então, buscar parceiros que realmente tragam algum benefício para a empresa, não só na verdade, parceiros que realmente tragam algum benefício e algum tipo de incentivo para a empresa, parceiros que complementem realmente os negócios da empresa. Buscar sempre parceiros, a gente na Chex também, a gente sempre busca estabelecer parcerias com empresas que complementem, né, os nossos serviços. A gente sempre procura buscar fornecer serviços de alta qualidade. Muitas vezes não vale a pena a gente manter estruturas de determinadas experiências. Por exemplo, a gente tem muitas parcerias com escritórios de advocacia especializados em diversas áreas de atuação. Isso para a gente faz todo o sentido, porque muitas vezes não vale a pena ter essa estrutura dentro da nossa empresa,
Então, e os clientes buscam isso também, esse tipo de serviço. E para a gente prestar um serviço de qualidade, a gente prefere buscar parceiros fora que tenham esse nível de especialização para que a gente consiga manter a qualidade dos nossos serviços junto aos nossos clientes. Eu ia te perguntar que tipo de parceria você falou no caso do escritório de advocacia, mas tem outras sinergias aí que você possa comentar, por exemplo? Escritórios de advocacia, consultorias especializadas em recursos humanos, para as empresas, muitas vezes a terceirização de processos de back-office. Então, buscar parceiros nessa área para que o empresário consiga focar no negócio dele e busque parceiros estratégicos em áreas onde o expertise dele, que não seja um objeto fim, né, da empresa, mas que ele precise de serviços prestados de qualidade. Então, qualquer tipo de parceria que esteja fora do escopo do objeto fim da empresa, mas que demande grande especialização, que demande grande conhecimento técnico. Acho que eu posso complementar. Dos serviços nossos, né, da Checks, que tem sido mais buscado ultimamente, acho que é até isso. Uma questão falando de parceria, do que a empresa pode estar junto com esse parceiro melhorando ali, continuar dando atenção para o negócio e não numa coisa que não é o business dela. A gente tem feito muita terceirização de departamento financeiro. A gente consegue compartilhar, por exemplo, um funcionário de contas a pagar. Uma empresa teria que contratar uma pessoa, sendo que às vezes ela vai demandar metade do tempo dela. Então a gente vai colocar uma pessoa para cuidar de 3, 4 empresas, com um suporte de um gerente financeiro em cima dela, com um sistema adequado, com um processo adequado, e a empresa vai estar ganhando com certeza. E agora com essa lei de terceirização, isso ainda ajudou mais, né? Tornou financeiramente mais adequado e trabalhistamente falando, se é que existe a palavra. Cortar custos é a palavra de ordem agora, e onde cortar? Então, esse acho que é o grande legal aí dessa parte. Cortar custos, sim, mas aonde cortar é que é o problema. Acho que não adianta a gente sair por aí cortando o custo. Vamos cortar em vendas, marketing, vamos cortar pessoal, vamos cortar, né, treinamento, que normalmente acho que são os primeiros assim, a sofrer prejuízo. Acho que é um momento do empresário ter, né, sanidade, ter um pouco de tranquilidade para sentar com a sua equipe, sentar com parceiros, aí entra, acho que legal a parte do parceiro, e estudar onde isso pode ser feito com qualidade. Então não é simplesmente sair cortando. Às vezes as empresas têm alguns investimentos em algumas áreas que não são o core da empresa. Está tendo resultado isso? Qual a demanda disso? Às vezes surgiu porque a gente já faz tanto, faz mais esse pedacinho, mas não é o core, não é o que está dando retorno. Então ali você pode cortar. Às vezes tem um monte de ativo que está parado. Então é uma hora de tentar também cortar isso, vender, não ter novas compras. A gente está tendo muito sucesso, por exemplo, em renegociação de... assim, na parte administrativa. Então, contratos com seguradora, por exemplo, com bancos, reduzir tarifas, coisas que o empresário normalmente não para olhar. Então, aplicar um pouquinho melhor o recurso dele financeiro, conseguir, com um planejamento adequado e de médio prazo, um financiamento mais barato, não cortar em marketing, propaganda, em vendas, porque se você não é visto, você não é lembrado. Então, acho que é bacana continuar investindo nisso, mas de forma sempre inteligente. Então, quanto a gente está gastando em marketing? Vamos estudar uma forma de renegociar com os nossos parceiros, continuar investindo nisso, mas talvez um pouco menos. Acho que é legal também para parar e analisar onde a gente pode estar sendo mais efetivo daqui a um tempo. Porque a empresa não pode deixar de investir, a empresa não pode deixar de pensar no futuro. Então, vamos cortar, mas quem sabe a gente até tem um ganho aqui e consegue investir numa coisa que daqui a um ano vai estar bombando aí. Ô Fábio, isso é uma complementação da resposta do Samuel, quer dizer, parar de investir é caminho da falência? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental o planejamento nessa hora, cortar investimentos com inteligência, como o Samuel colocou. Eu acho que a empresa precisa se planejar para saber onde cortar, a hora da empresa olhar para dentro e se conhecer um pouco melhor,
Então, realmente eliminar o que for supérfluo e não sair cortando indiscriminadamente, principalmente cortes de pessoal, fazer uma avaliação seletiva dos investimentos que ela precisa fazer. Acho que deixar de investir e cortar custos indiscriminadamente, sem planejamento, pode ser o caminho da ruína, sim. A gente costuma dizer que a crise tem um lado bom. O fundo do poço faz ajustar. Se não morrer, você vai voltar saudável. Não, mas acho que a parte boa da crise é a parte que você se conhece melhor. Então, acho que é o momento das empresas sentarem, analisarem uma série de coisas que elas poderiam estar sendo mais efetivas e, a partir daquilo, levar de aprendizado para o futuro. Então, é o momento de apertar o cinto, mas a gente consegue tanta coisa nesse momento que a gente poderia já poderia estar sendo visto lá atrás. Então, um planejamento financeiro é extremamente necessário, independente da época. Fazer a gente ter um orçamento, ter um acompanhamento mensal, na pior das hipóteses, trimestral, ver quais são o que está indo diferente daquilo que a gente planejou e o porquê, refazer esse planejamento. Então, assim, ter um acompanhamento, ter sim, claro, um investimento em algumas coisas que não são tão palpáveis, que a gente vai estar indo um pouco no escuro, mas fazer esse tipo de investimento, mas sempre com uma segurança de um acompanhamento ideal. Essa pergunta aqui, Samuel, é meio complementar ao que você começou falando no início, que é o Steve Jobs fez da Apple um sucesso ao inventar o que as pessoas até nem sabiam que precisavam, né? Esse é um caminho para superar a crise? Agora, não é qualquer empresa que tem um Steve Jobs, né? Não é qualquer empresa que tem um Steve Jobs. Mas acho que por que não a gente se espelhar nele, né? Então, por que não a gente, óbvio, aliás, uma das coisas que a gente não comentou lá atrás falando de pessoal, é que acho que hoje uma coisa muito importante é a questão da diversidade. A gente busca isso internamente na nossa empresa e a gente também instiga isso para os nossos clientes. Essa questão da diversidade de pessoas. Então, é muito cômodo, né, para a gente ter sempre pessoas abaixo que vão sempre pensar parecido com a gente, que vão sempre dizer amém para tudo que a gente vai impor, mas essa diversidade traz um ganho fantástico. Ter pessoas que têm, socioeconomicamente diferentes de você, com culturas diferentes de você, que pensem até em política diferente do que você pensa. Acho que quando você tem um grupo diferente dessa forma e que consegue trabalhar em busca de um objetivo, isso vai trazer um ganho assim, inexplicável. Então, por que não, falando do Steve Jobs, a gente não precisa ter uma equipe inteira, uma empresa inteira que vá pensar diferente, mas ter grupos ou pessoas que pensem numa coisa muito diferente, que tenham uma ideia muito diferente do futuro, ou que às vezes até vai chegar naquele pessoal e falar, pô, esse cara é louco, né? O que ele está pensando, assim, mas eu tinha uma professora que falava que nunca tem uma ideia idiota, porque daquela ideia idiota, às vezes um outro tira alguma coisa que pode ser útil para a empresa. Nada mais heterogêneo que um time de futebol, que na verdade tem o mesmo objetivo, mas cada um com a sua qualidade e a sua função. Exatamente. Cabe ao gestor saber fazer esse grupo interagir para a coisa caminhar, né? Exatamente. O Tite me parece que está conseguindo isso com o Corinthians, né? Ô Fábio, como fazer um planejamento financeiro adequado com tantas variáveis negativas no momento? Eu acho que, como eu falei, um momento de crise, as empresas costumam olhar para dentro de casa e se conhecer melhor. Eu acho fundamental para um bom planejamento é começar por aí, é se conhecer melhor, as empresas olharem para o que elas estão fazendo, conhecerem as pessoas e olhar realmente onde estão sendo investidos os recursos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo para fazer um planejamento de qualidade, para realmente começar um planejamento de alto nível e que vá trazer algum benefício futuro. Então, realmente, a quantidade de variáveis e o cenário negativo que a gente tem hoje no país dificulta bastante esse processo de planejamento, mas eu acho que o grande segredo aí realmente é se conhecer, começar por aí, é conhecer
o que tem sido feito dentro de casa para dar o pontapé nesse planejamento de alta qualidade. Bom, vamos fazer uma provocação. Digamos que a TX estivesse precisando de cliente, né? Uhum. E a situação está com essa dificuldade. Qual a lição de casa que você faria para trazer cliente? É pensar em coisas novas, é pensar em como a gente pode ajudar os clientes, né? A pensar diferente, a realmente a sair um pouquinho da caixa. Parece um pouco de clichê isso, mas realmente olhar o cenário de fora, ver o cenário todo. Eu acho que esse é um exercício interessante de ser feito e é de onde realmente podem sair ideias novas, justamente para fomentar novos negócios e não só impulsionar o crescimento da empresa, mas de uma forma de ajudar. Acho que um pouquinho disso que a gente estava falando aí, da questão do Steve Jobs, realmente de, às vezes, identificar oportunidades onde as pessoas não estão nem enxergando, onde as pessoas nem sabiam que precisavam daquilo. Então, pensar diferente acho que é importante também para atingir esse objetivo. Um cenário econômico desfavorável como é esse no momento ajuda uma empresa como a de vocês? Ajuda. Eu acho que a gente tem algumas linhas de serviços onde realmente a gente vai enfrentar uma certa dificuldade aí para os próximos períodos, para o próximo ano, mas ajuda sim, o cenário de crise nos ajuda bastante porque a gente trabalha muito com esses trabalhos de planejamento, né, de mapeamento de processos para ganhos de eficiência. A partir de consultoria tributária também é bastante demandada nesses períodos, né? Ninguém quer pagar imposto como não pagar mais? Exatamente, dentro do que é possível, aí, tentar reduzir a carga dentro das empresas. Então, os nossos serviços são bastante demandados nessa linha de planejamento, né? As empresas muitas vezes não têm a cultura de fazer planejamento. Eu acho que esse também é o momento de incluir essa cultura, né, no DNA das empresas e perpetuar essa cultura do planejamento. Então, o cenário de crise para a gente tem sido positivo sob esse aspecto, né, sob o aspecto da prestação de serviços dessas outras linhas ligadas ao planejamento, à consultoria tributária de como economizar recursos e otimizar processos. Samuel, o que é como disponibilidade de crédito? Eu imagino que a situação do Lava Jato tirou o crédito que o governo via BNDES pudesse, né, disponibilizar. Juros na estratosfera. Não fica difícil planejar? Fica bastante difícil. Até voltando ali, né, o que eu falei, até é mais um motivo para ter o planejamento a médio e longo prazo. Se você chegar hoje numa agência bancária e falar, eu preciso de um capital de giro, você vai pagar um absurdo por esse capital de giro. Se você tiver um planejamento para daqui 6 meses tentar, por mais que esteja restritivo sim, um BNDES, ou para tentar uma outra linha de crédito que seja mais apropriada ao seu negócio, você vai conseguir reduzir isso um pouquinho. A gente tem também tido sucesso na questão, até falando de parceria, por que não, investidor externo. Então, algumas empresas que queiram investir em algum produto seu, ou que queiram ser seu parceiro, a gente tem sempre, como a gente busca sempre pensar alguma coisa diferente, a gente já teve sucesso aí com alguns clientes, na questão até de prestação, por exemplo, de serviço com um risco compartilhado. Então a gente tem clientes que assumem um pouco do risco daquele produto que ele está vendendo para ter um retorno maior com o sucesso. Bom, explica um pouco aí, para mim mexer a consignado esse negócio. Vamos supor, vou falar aqui de números fantasiosos aqui. Um produto ou um serviço de um cliente custa 1 milhão, tá? Hoje está todo mundo cortando custo, mas esse meu cliente ele tem certeza de que aquele serviço dele vai ter um ganho para o cliente dele, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu acredito tanto que esse meu produto vai ter um ganho para você, que eu vou assumir uma parte do risco com você. Eu vou te cobrar 600 eu vou te cobrar 600. Entendeu? E se der certo, vai para 1 pau e 200 ou fica no mínimo? Na verdade, assim, o que a gente tem feito é um percentual do ganho. Então, você hoje está vendendo 10 milhões por mês.
eu estou te dizendo que com esse meu produto você vai vender 12. Em cima desses 2, eu ganho um percentual. Se você não aumentar esse seu faturamento, eu não vou ganhar nada. Adoraria ter esse tipo de contrato. Eu tenho 26 anos de empresa, não consegui nenhuma vez ganhar por resultado. Seria maravilhoso, né? Talvez eu estivesse fazendo outro tipo de programa aqui. Ô Fábio, e as empresas que lidam com mercados externos, como se precaver da instabilidade do dólar, né? Por exemplo, ter dívida em dólar pode significar, se o cara não fez lastro, né? Pode dever o dobro do dia para a noite. Sim. De novo, a gente vai sempre falar e voltar sempre à questão do planejamento, né? Ter dívida em dólar, a empresa pode ter ferramentas de proteção cambial, contratos de hedge para se proteger da variação cambial. Uma outra alternativa também, muitas vezes, é negociar na moeda local. Os contratos normalmente são todos lastreados em dólar, mas muitas vezes está comprando de outros países cuja moeda local não é o dólar, mas pode trazer ganhos, pode gerar economia, negociar diretamente na moeda local do seu fornecedor. Então isso reduz o risco da variação cambial, da dupla variação cambial, né? Na verdade, porque o fornecedor vai ter que converter da moeda dele para o dólar e depois a gente trazer do dólar para o real. Então, negociar às vezes diretamente na moeda local do fornecedor pode gerar ganhos e diminuir um pouco a exposição. Tem gente que ainda fala que o real está um pouco valorizado. Essa é a percepção de vocês também? A gente entende que sim, a gente entende que a valorização do dólar foi um pouco excessiva, do real foi um pouco excessiva frente ao dólar. Acho que o nível atual, né, do valor perante ao dólar realmente está bem alto. A gente tem conversado com alguns bancos e consultorias, outras consultorias também, que também entendem que esse nível né, da cotação não é sustentável. Como eu falei lá atrás, mesmo as empresas que hoje estão gozando de benefícios aí da alta desse preço do câmbio vão pagar a conta no futuro. Então, realmente existe uma percepção geral aí de que esse patamar realmente está bem elevado, está um pouco fora do que seria o patamar ideal. Samuel, para quem não apostou na subida do dólar e ganhou aí uns 20% do dia para a noite, o que fazer para não desanimar, né? E ser percebido pelo mercado? Eu estou aqui e tal. Como é que faz? Para quem não foi, desculpa, beneficiado ao apostar no dólar, né? E está aqui no mercado e precisa brigar pelo seu lugar ao sol, o que fazer, né? Na verdade, acho que a gente volta com aquela questão mais interna da empresa. Hoje, assim, as empresas que dependem de compra no exterior, elas não têm muito como mexer nisso. Elas vão precisar repassar isso para o seu cliente. Como não repassar na totalidade? Acho que talvez realmente olhando internamente onde a gente pode estar reduzindo, fazendo esse tipo de coisa que o Fábio falou. A gente tem tido bastante sucesso aí no que a gente acompanha de clientes. Hoje, como muitas empresas trazem coisas, por exemplo, da China, por que não negociar direto lá em RMB, né, e diminuir esse risco cambial? E aí lá eles têm tido sucesso para conseguir um custo menor da mercadoria, porque a empresa de lá vai deixar de ter aquele risco cambial. Então isso é uma dica bacana aí, e a questão mesmo da parte interna. A gente, nas empresas que a gente entra hoje, em média, a gente consegue uma redução de custo administrativo de 20% a 30% no primeiro ano. Então acho que é uma... Assim, E também a cobrança em cima de taxa de sucesso, de redução do custo. Depende do projeto. Depende do contrato. Depende do contrato. Ô Fábio, não seria hora de se investir mais em comunicação, em promoção, itens que as empresas costumam cortar de imediato? Vou te dar um exemplo. Se vocês pegarem os jornais diários aí, eles estão cada vez mais fininhos. Já passou a época dos balanços, que eles vieram gordinhos, né? Agora estão bem fininhos. O que isso significa? Menos publicidade, custo do papel, o jornal reduz folhas, né, para impactar menos no custo e poder manter o preço em banca. É natural que as empresas realmente reduzam o investimento em comunicação, em divulgação. Na Chex a gente entende que isso pode ser um erro.
Na realidade, eu acho que vai gerar realmente uma redução, a crise vai gerar uma redução natural no mercado publicitário, mas a gente entende que as empresas precisam fazer uma avaliação seletiva, né, desses investimentos em comunicação, não cortar completamente. Mesmo os grandes anunciantes, a gente percebe que existe uma retração no nível de investimento em comunicação, em divulgação, em marketing, mas nunca cessar esse tipo de investimento. Como o Samuel comentou, quem não é visto não é lembrado, acho que é importante selecionar bem a forma, né, os canais de comunicação que vão ser utilizados, realmente para otimizar os custos, né, mas nunca cortar de vez e sumir realmente do mercado e manter um certo nível de visibilidade para que a marca seja lembrada, para que sempre esteja aí, né, na cabeça das pessoas. Então, realmente cortar de vez os investimentos nesse setor também, a gente entende que isso é errado. Samuel, onde a inovação pode ajudar as empresas a sair do buraco? Para te ajudar a responder, eu vou dar um exemplo, para a gente não ficar muito na teoria, né? Por exemplo, quem pegar a revista Caras dessa semana, vai ver que ela está com uma inovação que é uma tecnologia chamada realidade aumentada, onde você baixa o aplicativo Airbook e com o seu celular você começa a ver muito mais, parece um QR Code, né? Você começa a ver muito mais informações do que aquela que está impressa na revista. Por exemplo, o vídeo do ator que faz a publicidade do produto X, onde encontrar esse produto X em promoção em determinado supermercado, e ainda você consegue interagir com quem fez a publicidade lá, ele sabe quem acionou o celular, o número, eu consigo dialogar. Isso é uma inovação. Sim. Então, aonde a inovação pode ajudar as empresas a sair do buraco? No caso, a Caras não está no buraco, tá? A inovação pode ajudar as empresas a sair do buraco de diversas maneiras. Como você comentou mesmo, acho que uma coisa que a gente tem visto que as empresas têm buscado investir por exemplo, nos sistemas aplicativos para celular, né, para iPad. É uma ferramenta de visualização fácil. Quando tem uma disseminação disso no mercado, o público encontra com facilidade. Normalmente as empresas estão apostando numa coisa mais simples de mexer, mais simples de acessar. Tem muita ferramenta dessa já que funciona como uma intranet, então isso você pode usar não só para divulgar a sua marca, para explorar um pouco mais os seus produtos, mas para melhorar a sua comunicação interna. Até indo mais além, assim, falando, a gente vê muita empresa que tem dificuldade de lidar com o sistema ERP. Então, não adianta simplesmente eu ter um SAP. Eu tenho que ter um SAP que esteja funcionando, que ele seja muito bem implementado, que eventualmente ele tenha alguma customização. Então, acho que a parte de tecnologia, de inovação, é fundamental para uma empresa. A gente cansa de ver empresas que têm o mesmo volume de trabalho. Uma empresa com um sistema integrado, com processos bem definidos, bem desenhados, com 3 pessoas tocando. Numa outra empresa onde esses processos não são tão bacanas, você precisa de 12 pessoas para tocar o mesmo processo. Então, falta inteligência. Falta inteligência. Eu acho que é importante também, quando a gente fala de inovação, as pessoas associam a inovação muito à tecnologia, a recursos tecnológicos, né? A gente, quando fala de inovação dentro das empresas, a gente fala também de inovação em processos, né? Uhum. A forma como são feitos as coisas dentro da empresa. Então, inovar também na forma de pensar e na forma de fazer. Então, a inovação também envolve falar de processos, e ainda que não envolvam a tecnologia, ainda que não envolvam recursos tecnológicos, sempre pensar na inovação de forma um pouco mais ampla, né? Então, quando a gente fala de inovação, realmente o que pode ajudar a empresa é a inovação também nesse sentido, no sentido de inovar a forma de como as coisas são feitas. Você praticamente matou uma pergunta que eu ia te fazer, que a lei da adaptação ao meio ambiente para a sobrevivência não é novidade, né? Vem lá dos estudos de biologia e tal.
é hora de fazer mais o que nas empresas, né? Complementando isso que você falou, que é inovação, que mais? Pensar diferente, fazer diferente. Pensar diferente, pensar de formas mais eficientes, né? Então, uma das formas de cortar custos não é só cortar investimento, cortar pessoal, mas é fazer as coisas de forma melhor. Então, otimizar processos para que aquele processo custe menos para ser feito e automaticamente aumente a produtividade da empresa. Então, essas são formas aí de se adaptar. Então, acho que o empresário precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande. Os empresários brasileiros, via de regra, têm essa capacidade de adaptação. Nosso mercado é muito difícil, muitos empresários que atuaram na época da hiperinflação também, então já trazem isso no seu DNA, porque realmente o mercado brasileiro traz grandes dificuldades, tanto do ponto de vista regulatório, competitivo, e o ambiente legal, o ambiente regulatório de legislação tributária. Então, acho que isso é bem importante, o empresário ter essa capacidade de adaptação, essa flexibilidade para reagir rápido a mudanças e pensar em novas formas de tocar o seu negócio. Samuel, a gente está falando muito de empresa, eu queria uma dica para funcionário. Não é melhor tirar férias nessa época não, né? A dica para funcionário? Acho que não é a hora ideal para sair. A pior coisa de férias é você perceber que você não faz falta. Acho que o funcionário é aquele que está sempre buscando conhecimento, aquele que está sempre buscando desenvolvimento, aquele que está sempre buscando ser eficiente naquilo que faz. Ele vai com certeza ser lembrado. Acho que a dica é essa. Acho que a dica para o funcionário não é não sair de férias, porque se a gente não descansar, a gente com certeza não vai render, mas durante o tempo que estiver trabalhando, sempre busque conhecimento, sempre busque se colocar à disposição para aprender novas tarefas, para fazer algo diferente, não tenha medo de passar suas ideias, óbvio que sempre de forma respeitosa, sem passar por cima de ninguém, mas tente achar, né, uma lacuna para estar passando para o seu gestor, as suas ideias, busque se oferecer para ajudar, busque se oferecer para aprender coisas novas, vá se desenvolver. Acho que tem muita gente que a gente vê por aí que fica, mas passaram-se 10 anos e a empresa não investiu em mim. Acho que os funcionários têm que entender que as empresas investem na medida do possível, na medida de políticas internas, na medida de, às vezes, até boa vontade do gestor, mas quem é responsável pela nossa carreira somos nós. Então, vá atrás do conhecimento, vá atrás de fazer curso, vá atrás de entender novas culturas. Uma coisa bacana que eu li outro dia é assim, né? Algumas dicas com quem você tem conversado, o que você tem lido, para onde você tem viajado. Para um monte de lugar, conheço um monte de gente, converso, né, com um monte de gente. Tá, mas sobre o quê? Aí já a segunda pergunta já... Melhor é o jornal. Aí a terceira, né, e o mais importante, o que você faz com isso? Eu converso com um monte de gente, eu tenho um monte de gente no meu Facebook, eu leio um monte de livro, tá, mas você usa essa informação? Não, então, assim, use informação. Tenha conhecimento, converse com pessoas de diversas culturas, que pensem diferente de você ou que pensem igual, e use isso. E vá sempre atrás de conhecimento, sempre atrás de estar desenvolvendo. Uma coisa que nós da TX, acho que como até funcionários lá atrás das empresas por onde a gente passou, a gente nunca teve, e que a gente tenta disseminar isso dentro da nossa empresa, é a questão de isso não é comigo. Óbvio que a gente não vai abraçar nada que a gente não possa estar resolvendo com qualidade, ou que a gente possa estar sendo efetivo, mas, na pior das hipóteses, deixa eu dar uma olhada para você, deixa eu conversar com algum especialista da área, deixa eu te indicar alguém que possa estar fazendo isso com qualidade, mas nunca, isso não é comigo, se vira. Acho que uma pessoa que está preocupada com o crescimento da companhia, e acho que todos deveriam estar, porque se a companhia cresce, os funcionários vão crescer. Se ela não cresce ou se ela diminui, vai acontecer a mesma coisa com o funcionário. Então, busque estar sempre
se oferecendo para ajudar, para crescer. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Fábio, a Bíblia já ensinava isso, né? 7 anos de vacas magras, 7 de vacas gordas. Essa crise, portanto, vai passar. Dá para prever quanto tempo ela vai durar? Quando ela começa a arrefecer um pouquinho? Olha, é difícil prever. 7 anos, né? É difícil prever quando a crise vai passar. Uma certeza é de que ela vai passar realmente. As crises são cíclicas, a gente tem visto isso ao longo da história, então eu acho que o empresário acreditar e, como a gente falou, inovar, pensar de forma diferente, se planejar para que esse período de vacas magras passe e aí colha frutos na época das vacas gordas, né? Então é muito difícil prever quando a crise vai passar, mas o fato é que é perseverar, ser resiliente, que a crise vai passar e frutos vão ser colhidos quando a época das vacas gordas voltar. 2016, Samuel, já dá para melhorar um pouquinho, respirar um pouco mais? Eu acredito que sim. Uma coisa que a gente estava conversando antes, né, que é uma crise mais de desconfiança do que qualquer outra coisa. Acho que, né, com os empresários se unindo, pensando diferente, tentando melhorar o processo, tentando crescer, tentando entender formas de tributariamente serem mais eficientes, né, para estar reduzindo uma carga aí alta que a gente tem no Brasil, continuar investindo, continuar acreditando, fazendo propaganda. Eu acho que em 2016 a coisa já vai estar mais tranquila assim. Queria agradecer a presença de vocês, avisar que semana que vem, terça, cai num feriado, não teremos programa, e voltamos, se Deus quiser, no dia 28, desejando a todos uma boa semana e um bom feriado para quem puder descansar nessa data. Um grande abraço.